Bom dia, meu nome é Renata Versiani, sou professora de Direito Processual do Trabalho da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A pergunta que nos colocamos é: temos outras saídas para regular as relações de trabalho no contexto pandêmico? Temos outras saídas para lidar com as relações entre empregador e empregado no contexto de coronavírus? Existe um mito em vigor atualmente com muita força de que não teríamos outras saídas para além das medidas do que o governo atual tem tomado. Contudo, a experiência de outros países tem mostrado que existem outras orientações e outras possibilidades. O que vemos é que as medidas do atual governo vão na direção, em continuidade a uma série de medidas de flexibilização e precarização dos direitos que têm sido tomadas nos últimos anos, vão na direção da retirada de direitos através da suspensão de diferentes direitos historicamente conquistados, na direção da desproteção das trabalhadoras e dos trabalhadores, ao não tratar de normas, por exemplo, que diminuam, que reduzam os riscos no cotidiano laboral, e ao não garantir a remuneração, a integralidade da remuneração a muitos trabalhadores, e no caso dos trabalhadores informais, nem sequer os meios de subsistência. E acaba por majorar o poder, aumentar o poder do empregador na definição de forma unilateral das condições do contrato de trabalho. Isso sem preocupação com a saúde dos e das trabalhadoras e com a preservação dessas vidas. Isso feito sem qualquer diálogo social, inclusive com afastamento das entidades representativas, dos sindicatos, na definição dessas condições de trabalho. Isso viola profundamente a nossa Constituição e especialmente sua matriz social. Em outros países, tomando outras opções políticas, com base em um aprofundamento do diálogo social, inclusive seguindo as recomendações da Organização Internacional do Trabalho, a busca por essas soluções passa necessariamente pelo diálogo com os atores sociais, inclusive com os sindicatos, que conhecem do cotidiano laboral e têm interesse, inclusive, na continuidade dos empreendimentos econômicos. Na França, por exemplo, a participação sindical é obrigatória para o estabelecimento de medidas trabalhistas. O mesmo na Espanha. Lá é proibida a dispensa sem justa causa no tempo da pandemia, no tempo da emergência sanitária. Na Argentina, e aí para citar um exemplo que se situa na periferia do sistema capitalista mundial e tem uma economia dependente similar, não igual, mas similar ao Brasil, na Argentina, após o governo impedir o trabalho em atividades não essenciais, através do decreto 321 de março de 2020, o governo proibiu as suspensões de contrato de trabalho, proibiu as dispensas sem justa causa, inclusive com fundamento na força maior. Com isso, ele pretendeu proteger os trabalhadores e as trabalhadoras e garantiu também a integralidade da remuneração. Desenvolveu, a partir daí, um auxílio diferenciado em termos de benefícios e em termos de tratamento das pequenas e médias empresas das grandes empresas. Então, existem opções políticas, existem escolhas que não só protegem o trabalhador, mas também preservam vidas. A diferença de dados em relação a gente no Brasil é gigantesca. Apesar dos dois países, no dia 17 de março, foi o dia do primeiro óbito no Brasil, e na Argentina haviam duas pessoas falecidas em função do coronavírus. Hoje em dia, a Argentina tem 4.400, hoje, no dia 1º de maio, tem 4.428 casos confirmados, dos quais 220 pessoas falecidas. Enquanto o Brasil, hoje,
por um levantamento nas secretarias estaduais de saúde, tem 87.364 casos confirmados e 6.017 mortos. A diferença supera em muito a diferença de dimensões entre os países. Nesse sentido, existem opções políticas, existem escolhas e os estados não podem tomar decisões unilaterais sem aprofundar o diálogo social. E esse caminho, a nosso ver, passa necessariamente pela retomada e pelo aprofundamento da matriz social da nossa Constituição. Nesse 1º de maio, esperamos que consigamos unir forças para construir, para lutar por outro estado de coisas, por uma nova regulação das relações de trabalho e por uma nova sociedade que respeite de fato e que garanta a vida digna, a plena fruição dos direitos fundamentais a todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores.